A conclusão desse plano de repatriação, Fabiola, é, é o desfecho de um projeto bem organizado e bem sucedido. O Brasil repatriou mais de 1.400 nacionais que estavam submetidos ali aos riscos da guerra entre Israel e Hamas, e é um mérito coletivo. Mas você sabe, Fabiola, que no momento em que são enaltecidos genericamente os diplomatas e até os militares que migraram do golpismo para o utilitarismo, certas atuações de algumas pessoas merecem uma análise individualizada, né? E você fez referência a um embaixador que nós entrevistamos aqui um par de vezes, o embaixador do Brasil na Cisjordânia, o Alessandro Candeias, e esse é um dos personagens que se tornaram credores de uma cota personificada de reconhecimento. O embaixador Candeias administrou com muito método e alguma humanidade o drama desses brasileiros que estavam trancados ali na faixa de Gaza. Ele abrigou os brasileiros embaixo de tetos alugados nos locais menos inseguros, ele contratou ônibus para o transporte, ele enviou dinheiro para as compras, retirou os brasileiros da dependência da assistência humanitária. Ele providenciou até uma psicóloga para prestar assistência à distância para esse grupo que estava ali aguardando pela autorização para deixar a zona de guerra. Ele acalmou pessoalmente, ele ligava para os brasileiros mais exaltados diante da compreensível frustração de cada uma das 6 listas liberadas sem os nomes dos brasileiros. Então, muitos poderiam dizer, Fabíola, que o embaixador Candeias não fez mais do que a obrigação. Mas a gente vive uma fase em que servidores públicos que fazem jus ao salário que recebem do contribuinte merecem algum reconhecimento. E todos têm aí o seu mérito, desde o ministro da Defesa, desde o presidente da República, passando pelo ministro da Defesa, a FAB, que está providenciando os aviões, mas é preciso que a gente personifique certas atuações, porque elas merecem, e esse embaixador merece reconhecimento. Legal isso que você está falando, Josias, o trabalho, né, do Candeias, a gente realmente vem acompanhando e nos últimos tempos, até diante da frustração, que ele falou assim, é preciso ter resistência à frustração de não ver os nomes dos brasileiros nas listas, né, diante do trabalho todo. Eu lembro que na Aí primeira você entrevista, sentia que ele estava pessoalmente frustrado, né? sim, Ele, pessoalmente. ele, ele acompanhava os brasileiros que estavam lá trancados na zona de guerra na frustração. Realmente ele teve uma atuação destacável, digna de nota. E eu lembro até que na primeira conversa, quando a gente falou com ele, a gente perguntou sobre até essa negociação com o Hamas, se para que esses brasileiros saíssem, se isso também, ele falou, tudo. Ele falou assim: a nossa prioridade é tirar esses brasileiros de lá. A gente vai negociar com quem? A gente vai conversar. Ele não falou negociação, ele falou porque negociação é um termo mais amplo, mas a gente vai conversar com todo mundo que tiver que conversar para retirar esses brasileiros. Então, acho muito, muito importante realmente você ter ressaltado isso. O ministro Paulo Pimenta fez questão, e até a gente está vendo até nas redes, o Thales, já começou a subir a hashtag, né? Que a responsabilidade do presidente Lula, o presidente Lula retirou os brasileiros da faixa de Gaza. E o Paulo Pimenta, o ministro, diz que o presidente Lula, que desde o início do conflito trabalhou pela paz e pela manutenção do diálogo, e que teve um esforço diplomático muito grande, é o que ele diz aqui, o ministro. Essa medida se deve muito ao esforço do corpo diplomático brasileiro e à postura do presidente Lula nesse episódio. E a Operação Voltando em Paz é um sucesso e já garantiu o retorno de mais de 1.400 pessoas em segurança para o Brasil, é que diz o ministro aqui, que é secretário de comunicação da presidência da República. Como é que você vê a participação do presidente Lula nesse episódio, Thales? Olha, o presidente Lula teve uma participação correta, o tempo inteiro, dedicou todos os esforços do governo a trazer os brasileiros, desde lá de Israel, aqueles 1.000 e tantos brasileiros que estavam em Israel, fez praticamente uma ponte aérea entre o Brasil e Israel para trazer os brasileiros. E agora, na fase final,
sobretudo por ter conseguido segurar a raiva diante da provocação que Netanyahu e o seu embaixador aqui no Brasil, das provocações que eles fizeram em relação ao Brasil e ao presidente. O Josias fez muito bem em homenagear o nosso embaixador, mas há um outro embaixador que é motivo de grande preocupação e divisão até dentro do governo agora, que é o embaixador de Israel. O embaixador de Israel fez de tudo, há uma desconfiança até que esse encontro dele com Bolsonaro e bolsonaristas tenha sido para dar uma última chance aos bolsonaristas para tentar chamar para si os louros de ter conseguido a liberação dos brasileiros lá, tanto que os bolsonaristas até começaram a usar isso, o encontro com o embaixador, nas redes sociais como um dos motivos de que teriam conseguido eles fazer, negociar, trabalhar para que os brasileiros saíssem de lá. Então há uma desconfiança até nisso em relação ao embaixador. Os petistas, sobretudo os petistas próximos ao presidente, gostariam que houvesse imediatamente retaliações em relação a esse embaixador. Mas a área diplomática do governo acha que não. Lula ainda quer fazer várias gestões pela paz, e nessas gestões ele vai precisar estar bem ainda, tanto com Israel, tanto com a Palestina, como até com Israel, e até com os Estados Unidos. Não tem que agora arrumar arestas, segundo os diplomatas. Então está havendo essa divisão dentro do governo. A ala petista acha que vale agora, já que os nossos nacionais estão liberados e não há mais risco de ninguém sofrer, morrer lá, ser ferido, etc., se vitimar, que agora devia dar uma chapuletada nesse embaixador, podendo chamá-lo a dar explicações, ou podendo pedir ao governo de Israel que ele seja retirado, esse tipo de coisa. Mas isso, a ala petista, a ala diplomática acha que não é o momento, não deve ser feito esse tipo de movimento agora, muito embora todos, unanimemente, dentro do governo, achem que esse embaixador foi absolutamente agressivo e inábil na relação com o Brasil.